Oi, Thelma, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Oi, Vanessa. Ei, quanto tempo! Aparece. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Monca Lidini. Acho que é isso. Doutora Bianca já entrou. Boa noite, Rosa. Seja bem-vinda. Thelma, boa noite, Thelma. Muito bem-vinda você seja. Rosa, muito prazer, Rosa, seja bem-vinda também. Espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa. Sexta-feira, friozinha aqui no Vale do Aço, em Minas Gerais. Gostoso estar aqui, falar um pouquinho com vocês e apresentar duas pessoas maravilhosas, dois seres humanos incríveis e duas médicas muito competentes. Vocês vão conhecer um pouco da história delas, a história de vida que se mistura com a vida dos pacientes, né, dos nossos pacientes, dos pacientes dela. Sejam todas muito bem-vindas. Já vou convidar minha querida doutora Bianca. Chega, a doutora Bruna saiu tarde do consultório hoje, ela saiu tarde lá da Integrative. Mas já já ela tá aí. Ei, doutora, boa Ei, doutora noite. Márcia, boa noite. Terminou tarde hoje também, né, Tudo bem? doutora? Terminei tarde hoje. Sexta-feira é sempre assim, né? Tá muito frio aí no Caratinga? Nossa Senhora, aqui o frio chegou. Acho que mais do que no Vale do Aço. Muito Aqui tá obrigada, bem. viu, por estar aqui com a gente. Imagina, Muito imagina, obrigada em tô super todos os feliz. sentidos. Nós Eu que também agradeço. estamos. Bruna também está muito Vou feliz. colocar um filtrinho aqui, porque, né, sexta-feira a gente tá com aquela cara de cansada. Não coloca não, porque você é linda sem filtro. A Ai, Simone já me obrigada, matou, doutora já Márcia. ficou brava comigo por causa disso, É, mas é verdade. não, mas assim, ninguém é tão bonito que não possa melhorar com filtro. Ah, e é legal também. Aí eu me divirto com esses filtros. Eu também adoro. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Entrei, nem dei boa noite. Boa Eu nem. noite. Aí, doutora Bruna tá chegando aí. Mas é noite gostosa para falar sobre saúde, porque de doença não dá mais para falar. Doutora Bruna acabou de entrar, agora sim. Boa Agora noite. é o Boa trio. noite. Boa noite, doutora Bruna. Que lindas. Kátia, dá um print de tela aí, porque tá muito bonita. Pois Primeira é. vez que eu faço uma live assim de três. Tô achando Não, eu o adorei a máximo. primeira vez. Eu adorei a Ótimo. primeira vez. Adorei. E o tema de hoje vai ser muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de entender um pouco por que tá tão difícil para todo mundo emagrecer, cuidar dos sintomas, né? Que a gente tem de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou Márcia Alvernaz, eu sou médica, sou diretora clínica da Integrative Núcleo Brasil. Tenho a sorte de ter essas duas colegas médicas maravilhosas junto comigo, né, me dando força nesse projeto e vice-versa, né? Tenho a chance de poder estar ajudando essas grandes profissionais também nesse processo de entendimento da vida humana. Nós somos três especialistas em longevidade saudável. Eu falo especialista porque realmente a gente respira longevidade saudável, a gente vive mesmo longevidade saudável, porque isso é algo que nos traz muito prazer. Nós três somos muito felizes na medicina que praticamos. Nós três temos uma história de plantão, de uma grande doação em hospitais, a parte clínica, na parte cirúrgica, e fizemos muito bem o nosso papel. Né? Todas nós três temos muito orgulho do que fizemos como médica
nos nossos postos de saúde, nos nossos plantões. Verdadeiramente, continuamos amando todo o trabalho feito nos hospitais, todo o trabalho feito na rede pública. E agora o nosso ciclo de vida, a nossa missão como médicas é outro, né? Nós agora estamos engajadas na medicina preventiva, na medicina que identifica os sinais antes que manifestem os sintomas. Doutora Bianca, nossa caçulinha, né? A doutora Bianca é nutróloga, como eu já disse, é um ser humano incrível. Doutora Bruna também é nutróloga, as duas também são médicas de longevidade. Eu e doutora Bianca temos em comum o curso com o doutor Laí Ribeiro, nosso grande mestre, e vamos aprender muito com a doutora Bruna, que hoje ela é aluna do doutor Ítalo Rachid, um dos grandes nomes no mundo de medicina de longevidade. Bruna, fala um pouquinho sobre a sua vida, fala um pouquinho sobre essa mudança da medicina de hospital para medicina integrativa. Então, já tenho aí, né, vou pro 10º ano aí de formada já, e comecei na parte da nutrologia, deve ter uns 5 anos. Por antes, né, eu dei uma andada aí, já fiz especialização em medicina de urgência no Einstein, já fiz, né? Comecei até minha caminhada aí na medicina nuclear, que é muito nessa parte de imagem, com fisiologia, então aí, né, até minha paixão por essas máquinas, né, igual tem assim lá na integrative, termografia, era coisas, né? Porque eu acho muito legal a gente conseguir ver além do que às vezes o corpo fala, né? A gente conseguir, às vezes, prever algumas disfunções e tudo antes que realmente chegue a estar aparentando, né, ter alguma doença. Vai ter minha mudança, né? Chegava a dar, trabalhava dando plantão, já cheguei a dar em média assim, 30 plantões, né, no mês e tudo. E realmente, assim, teve uma virada, né, de chave. E onde eu comecei a desacreditar essa medicina, assim, da medicina convencional, de só tratar realmente, né, assim, os sintomas. Eu acho que tem o seu lugar, né, parte da urgência, principalmente, isso tudo, mas ela deixa de ser eficaz, né, quando a gente pensa, assim, na saúde do paciente e na manutenção da saúde dele. Uma fase aguda, e às vezes o que acontecia? Ele voltava, né, para aquele processo de doença todo de novo. A gente conseguia voltar ele um tempinho, depois voltava tudo de novo. Então, assim, aquela frustração que eu sempre quis muito o que eu procuro, o que eu posso fazer? E foi onde, né, eu comecei a entrar nessa medicina funcional, falando até a diferença em medicina integrativa, de você ter coisas mais, né, naturais, que a gente consiga corrigir, né, as disfunções do corpo. E fui muito para a parte até de medicina do estilo de vida, né? Eu acho que no Brasil é até uma coisa mais nova, assim, também. Mas quando a gente pensa, né, assim, que os tratamentos que às vezes funcionavam, né, assim, antigamente, há pouco tempo, levavam em conta, né, assim, o estilo de vida que nós tínhamos. Então, o corpo funcionando perfeitamente lá, porque tinha que dormir cedo, não tinha essas coisas, né? O estilo de vida não era tão ruim quanto é hoje. Então, assim, hoje, aí comecei a ver necessidade, além de tratar o paciente, corrigir o desequilíbrio, eu ajudá-lo nessa mudança do estilo de vida, né? Aquela parte comportamental dele, para que ele conseguisse manter aquele resultado que nós conseguimos entregar para ele, né? Então, assim, às vezes chegou lá todo desequilibrado, apresentando vários sintomas, né? Aí nós conseguimos, né? Brincando, parece que até ressuscitar o paciente mesmo, né? Que ele começa a viver de novo ali. Tanto, né, assim, que o humor dele é influenciado, né? Até as relações interpessoais dele com família começa tudo a melhorar. Só que eu sempre tinha na minha cabeça, assim, eu tenho certeza que se ele for para casa e continuar com o mesmo estilo de vida, daqui a pouco isso vai voltar tudo de novo. Então, assim, né? Foi essa mesmo vontade, né, de fazer com que essa mudança permanecesse, não precisasse do paciente ficar com aquela muleta para sempre, né? Então, assim, ele chegava, a gente ajudaria ele, mas foi atrás de formas, né,
cada coisa um pouquinho, juntando tudo que eu precisaria para a mudança dele, né? E aí fala assim, né? Onde a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa, integrativa, medicina funcional, tá fazendo pós-graduação, né, em sexologia, então, né, porque assim, né, a gente tem que entender um monte de coisas, às vezes entender, colocar no lugar do outro, né, e ver assim, o que me faria mudar, né, o que realmente, como eu conseguiria fazer com que esse paciente mudasse, né, de verdade. E aí, hoje em dia, a gente só uma mistura disso. Uma mistura que te fez mais feliz, Bruna, eu tenho certeza. Porque, gente, a gente deve puxar a orelha da doutora Bruna. Ela entra para o consultório, ela esquece de comer, ela só fica com a garrafinha de água dela, alcalina, do lado dela lá. Então, ela entra, ela investiga, ela é curiosa com a saúde do paciente, ela quer realmente mudar o estilo de vida, o que não é diferente dessa doutora aqui. Fala, doutora Bianca. Eu acho que a história de quem entra para esse universo aí dessa medicina, que tem tantos nomes, né, doutora Márcia? Medicina funcional, medicina integrativa, essa medicina humanizada, eu acho que a gente faz. Acho que a história de todo mundo é um pouquinho parecida, né? É um pouquinho do inconformismo com uma medicina paliativa que a gente encontra na faculdade, infelizmente, e como você falou da questão, né, dessa vivência em hospital, eu sempre falei na minha época de plantão, que não tem muito tempo que acabou, mas na minha época de plantão eu sempre falava que o plantão é o lugar que o copo entorna, né? Ali é onde você vê que não tem mais o que fazer, a não ser resgatar aquele paciente com a ferramenta que você tiver na mão. Mas é isso, é a gente olhar para a saúde das pessoas, a gente olhar como as pessoas perdem saúde, né? Como as pessoas perdem qualidade de vida e como às vezes a medicina tradicional não age nas dores, não age nas causas, e aí a gente fica inconformado. A minha história foi muito essa, de olhar para outros, na verdade eu me espelhei muito em outras pessoas que já estavam trilhando esse caminho e falei, eu quero fazer isso que esse pessoal está fazendo, eu quero melhorar a vida do meu paciente, eu quero melhorar a qualidade de vida, eu quero dar mais anos de vida para o meu paciente, eu não quero fazer meus pacientes serem dependentes de medicação, não quero ver meus pacientes piorando o quadro de saúde a cada dia, como se isso fosse uma coisa normal, uma coisa esperada, como se fosse o curso natural da vida, né? Então, é esse inconformismo que eu acho que trouxe a gente aonde a gente está e que leva esses resultados maravilhosos. E aí sim, dá um quentinho no coração quando a gente recebe umas mensagens, quando a gente recebe relatos do paciente, quando a gente vê ali na nossa frente a melhora, né, do aspecto até. Eu falo muito do aspecto da pele dos meus pacientes, do rosto dos meus pacientes, como eles melhoram nitidamente a saúde. Então, isso não tem preço. E é só vontade de continuar, de aprender cada vez mais. Estar agora na Integrativa, eu tenho certeza que vai me fazer aprender muito mais. Eu estou super animada com isso, de aprender com vocês. Todas as ferramentas da medicina integrativa, né, a gente conseguiu inserir, né, na nossa empresa, graças a Deus, e tá aí à sua disposição, doutora Bruna, doutora Bianca, e que outros médicos venham para trabalhar junto conosco. Mas o mais incrível, pessoal, de estudo, é que o que o médico mais busca é o resultado, não é verdade, meninas? Mas a gente quer que o nosso paciente melhore. Só que nós descobrimos na medicina da longevidade, na medicina integrativa, um resultado duradouro e mais natural. Mais lindo desse processo, né, de migrar da medicina com muitos medicamentos para a medicina com muitos nutrientes, é que o resultado acontece, só que de uma forma mais saudável, mais duradoura e até melhor, né, Bruna? Você que trabalha com emagrecimento aí há mais tempo e modulação hormonal, inclusive estão até pedindo para falar sobre modulação hormonal bioidêntica. E uma das formas, né, da gente emagrecer o paciente é checar os hormônios, né? E não é fácil, é muito difícil,
né, Bianca? Bruna saiu um pouquinho, acho que a internet dela caiu. Acho que Deixa eu sim. resgatar. Eu acho que ela está no hotel, por isso que a internet dela Às não vezes não está tá muito tão boa. legal. Uhum. Mas é o nosso principal tema, né, Bruna? Eu estava falando que Ah, tá, caiu que o eu não vi nosso. mudar de rede. É, não, tudo bem. Estava falando que é difícil da pessoa, basta força de vontade para a pessoa, por exemplo, perder peso, né? Então, fala um pouquinho aí sobre a sua experiência, né, sobre os resultados, seus melhores resultados em emagrecimento, qual foi a sua abordagem? Tá, deixa eu até colocar aqui, tá aparecendo direitinho aí pra vocês? Tá, ótimo. Tá. Tá, porque aqui tá assim, mas não tem problema não. O que eu costumo falar, né? Se fosse de vontade de emagrecesse alguém, hoje em dia estaria todo mundo magro, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso daí, porque até assim, às vezes rola uma frustração muito grande, né, com o paciente, porque às vezes todo mundo julga, né? Ah, você tá acima do peso, você não consegue emagrecer porque você come o dia todo. Duvido, né? Não é possível que você tá assim, que você não tem como você comer pouco e não conseguir emagrecer. Só que assim, volta a falar, tudo que funcionava às vezes antigamente não quer dizer que é o que vai continuar funcionando hoje. Porque levava-se em conta o estilo de vida que era antigamente. Então, assim, hoje em dia o que eu mais pego, às vezes, paciente de 15 anos com a insulina lá, batendo uns 30 às vezes, né? Assim, mais alta, às vezes, o paciente com os exames piores do que os dos pais. E a gente sabe muito hoje até, né, o tanto que a parte hormonal importa, até se a questão do estresse. Que é muito mais fácil você falar, ah, não, mas você não pode comer nada assim quando você chegar em casa, você tem que comer saudável e tudo. E eu pego, né, assim, muito no pé dos pacientes, porque que eu fui, né, estudar até essa parte, é um pouco de psicologia, né, com o paciente, para você poder convencê-lo que ele tem que ter tempo para ele. Porque senão, né, aquela coisa, a dopamina, né, que faz a gente continuar, que é o hormônio, né, assim, do super-homem, da Mulher Maravilha, que dá segurança, né, faz a gente fazer escolhas construtivas. Às vezes, nada no nosso dia foi bom, né? A gente pergunta assim, o que você fez para você? E quando a gente faz, pode ser uma coisa que a gente ama fazer, assim como a medicina. Só que se a gente faz sem controle, sem ter, né, tempo de descanso, isso tudo, a gente começa a desgostar, é aquela coisa, parece que estão tirando uma parte da gente. A gente ama fazer aquilo. Só que sabe quando começa a ficar muito caro? Então, assim, você vai procurar alguma forma de descontar aquilo, né? Então, às vezes vai gerar algum vício. Na maioria das vezes, né? Às vezes é na comida, às vezes é na bebida, né? Tem gente que, né, vai no cigarro e tudo. Vai procurar e a gente ensinou um caminho fácil para o cérebro como conseguir, né? Então, assim, se a gente não controla isso tudo para o paciente, ele não começa a entender, né? Então, assim, algumas vezes também a gente faz uso, né, de medicação, se precisar, né? Então, assim, algumas medicações que são usadas, até o BUP, o Venvanse, agem muito, né, nessa questão da dopamina. Então, para o paciente começar, né, assim, conseguir fazer alguma coisa, porque às vezes a gente precisa de dar um start, assim, mas e fazer ele entender, porque senão, imagina a frustração dele, né? Às vezes a insulina tá lá em cima, então assim, vai ficar dando vontade de comer doce, de comer carboidrato o tempo todo, no estresse, até a papila gustativa ela fica mais ávida, né? Por doce, por carboidrato, porque o corpo entende que vai precisar de energia. Então assim, como que você fala com a pessoa, né? Não, mas você tem que ter força de vontade, né? Luta contra o que é fisiológico do seu corpo, né? Que quando está numa situação de estresse, né, as coisas começam a mudar e tudo, muito, eu falo até desumano, né, quando chega lá, eu me coloco muito no lugar, né, das pessoas. Fala assim, imagina só, quando a gente chega cansado em casa, às vezes não dá vontade, você fala assim, às vezes o que tiver lá, você pega e você come. Né? Então, assim, o tanto que tem que começar antes, né? Como que nós colocarmos, né, até na nossa cabeça, no nosso dia, pensar que a gente tem que amar o próximo como nós mesmos, né? Então não adianta só a gente doar, a gente tem que ter tempo pra gente. Né? Então, assim, sabe, todo mundo que tá do meu lado, né, sabe que eu costumo, né, catar todo mundo assim, o que você tá fazendo pra você? Né? Já fez seu dia? Foi, né? Porque senão, assim, às vezes a gente suga tanto, a gente distribui tanta energia, mas aonde que a gente vai encher? Aí, né, vem aquela compulsão, então é muito mais difícil, é muito mais complexo, né, assim, de você. Se fosse só força de vontade mesmo, até acredito que antigamente isso funcionasse, assim, né? É aquela coisa, igual quando às vezes você vai no psicólogo hoje, tem uma depressão,
né? Então, antigamente era sempre, vai para o psicólogo, que, né, que deve ser alguma coisa que já aconteceu, isso tudo para você, que você tem que resolver. Hoje em dia, né, é uma das hipóteses mais aceitas aí, até para depressão, né? Então, assim, é um corpo em desequilíbrio, inflamação e tudo. Então, assim, eu tenho vários pacientes, né, que às vezes chegavam e falavam, nossa, eu não consigo sair dessa daí, eu vou, né, a única coisa boa no meu dia é comida, não tem mais nada que é bom no meu dia, É né, e tudo. verdade. Que aí eu ia, sabe, a gente pegava, né, corrigia essas deficiências nutricionais, desinflamava o paciente e tudo. E no final, assim, nem foi com o intuito de diminuir a compulsividade, a bebida, isso tudo. Eu perguntava para ele depois, você percebeu quantas garrafas, né, você estava bebendo, quantas vezes, né, quadro de compulsão você teve? E aí ele, nossa, realmente, eu não tinha percebido isso, mas eu já fui muito menos, né, na comida. Esses dias eu estou conseguindo controlar, eu estou muito melhor comigo. Entende? Aí você vai captando, assim, né? De tanto, né, você entender os pacientes, você vai vendo, olha só. Então, assim, quando eu faço ele se sentir bem, ele acaba tendo menos quadro de compulsão. Então, entende, né? Assim, ele consegue ter muito mais escolhas construtivas para ele do que quando ele está todo esgotado. E é o que acontece com a gente, né? Com várias coisas. Então, a gente saber, né, assim, olhar o paciente, né, assim, como um todo, inclusive, né, assim, avaliar ele como um todo, né, ver essa parte hormonal, tanto a insulina, né, como dopamina, alguns exames, né, que a gente já consegue até medir, assim, tudo na Integrative, serotonina, que tem muito a ver, né, até com a questão do intestinal. Se o paciente não desinflamar, esquece. Parece que, assim, ele tá lutando, né, assim, contra ele tá tentando fazer, só que tem alguma coisa puxando ele lá. Então, assim, a força que ele tem que despender para conseguir ter o resultado dele é muito maior. Então, assim, né, se ele entende, ele vai vendo que quando ele dá um passo, né, faz uma atividade física, já ajuda, né, até nesse quadro da dopamina aumentar. Então, assim, para ele conseguir, às vezes, ter uma escolha construtiva com ele. Então, olha como é que, né, às vezes, é lá atrás. Enquanto a gente está corrigindo, ele se convencer, né, realmente o paciente, né, que ele tem que dar um passo, sabe? Eu falo, não custa nada, vai lá, sabe? Tenta. E vê no dia que se fez atividade física se esse quadro não controlou melhor. Porque, né, até sempre falo, ou você muda o que você tem que fazer, ou senão você tem que ficar medicado, né? Porque, assim, desse jeito é que eu não vou te deixar. Então, E é um comportamento. Desculpa, Bruna, pode falar, desculpa. não, assim, não pode falar. É é um procedimento investigativo, porque vocês observem que é a história de todos nós. Nós somos o que somos porque existem hormônios que nos geram um comportamento social, existe toda uma genética, existe uma relação familiar com a comida. As pessoas, em Minas Gerais, elas se reúnem para comer. Como é que a gente vai simplesmente, né, Bianca, virar para a pessoa, passar uma receitinha pronta, né? Fala um pouquinho sobre a sua experiência, doutora. Você Então, concorda com a doutora Bruna? com certeza. É muito disso aí que a doutora Bruna está falando mesmo. Na minha experiência com emagrecimento, hoje, do meu leque aí de pacientes, a maior parte ou me procura por esse motivo ou precisa também, né, ser colocado no tratamento do paciente. E quando a gente fala em emagrecimento, é muito isso do paciente precisar de um suporte. E a queixa é sempre essa, porque eu falo que o paciente, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não deixa de fazer porque, eu não sei, eu nem imagino. Ele sabe que ele não tem que ficar comendo açúcar, ele sabe que ele não tem que ficar comendo pão o dia inteiro, ele sabe que ele precisa de uma atividade física. Não adianta ele chegar até mim para eu falar, olha, você tem que fazer, cria vergonha na cara, né? Não é essa a questão. Porque se fosse isso, ele não estaria procurando um profissional, não estaria procurando um médico, né, para pedir ajuda. E aí, quando eu vou avaliar o paciente, quando a gente avalia esse paciente, você vê que às vezes tem ali uma fadiga mitocondrial, às vezes o paciente ele está com deficiências nutricionais que, coitado, não tem como ele aguentar, ele ter a força de vontade para fazer as coisas. Às vezes o paciente está com uma exaustão adrenal, que ele nem imagina que seja isso, ele não sabe por que ele não aguenta fazer as coisas, ele não sabe por que ele não consegue ter energia, ter disposição. O Renildo até falou aí da questão da testosterona, né? Um homem com testosterona lá no pé, coitado, ele não aguenta mesmo ir para uma academia, ele não aguenta fazer muita coisa. Então, a gente precisa primeiro dar esse suporte para o paciente, a gente precisa ajustar as bases, né? A Bruna falou da questão dos neurotransmissores, isso é muito importante. Como é que está o intestino desse meu paciente? Esse meu paciente tem uma disbiose,
né? Como é que está a produção de neurotransmissores desse paciente? Então, o que eu gosto de fazer num primeiro momento para aquele paciente que precisa emagrecer, é lógico que você vai orientar, como a Bruna disse, mas você vai resgatar aquele paciente também. Aquele paciente está com uma intoxicação por metais pesados, poxa, isso deixa super cansado, né? O paciente que ele está intoxicado, o paciente que ele está inflamado, ele está com a energia esgotada. Então, tem muita coisa para a gente fazer para colocar o paciente nessa condição de seguir, né, o caminho do emagrecimento, nessa condição de fazer uma dieta, de fazer uma atividade física. Então, assim, a questão da força de vontade, eu acho que é muito injusto, né? A gente falar que uma pessoa não emagrece por falta de força de vontade. Tem alguns casos que pode ser, é lógico, né? O querer é o primeiro passo. Você ir até, por exemplo, a integrativa, você marcar uma consulta já é um querer muito grande, né? Você já quer mudar a sua vida. Mas às vezes a pessoa não consegue fazer sozinha, às vezes a pessoa não sabe por que ela não está conseguindo. Então, realmente não é justo você colocar em cima do paciente toda a responsabilidade e falar assim, olha, você vai emagrecer, ou você vai controlar essa sua doença, você vai melhorar a sua saúde, só se você fizer isso, isso e isso. O paciente não consegue fazer. Ele vai falar, eu sei que eu preciso fazer isso, eu vim aqui porque eu não consigo. Né? Então, identificar realmente quais são os problemas daquele paciente, o que é que está faltando, o que é que precisa ser tratado, faz toda a diferença nesse tratamento, principalmente do emagrecimento. Mas eu falo aqui também das doenças autoimunes, das doenças crônicas, né, das doenças inflamatórias, tudo que tira saúde, tudo que tira a vida do paciente, a gente tem que buscar lá nas bases o que está acontecendo, o que é que está faltando e onde a gente pode auxiliar. E isso faz toda a diferença. E faz toda a diferença de um modo bem prático, né? Para quem ainda não nos visitou, para quem ainda não conhece a estrutura da Integrative, pode estar se perguntando, mas tudo o que as doutoras estão dizendo está escrito nos livros, está escrito no Google, mas onde que a gente vai achar isso, né? É muito difícil achar isso na prática. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos os melhores modelos em medicina mundial. A gente não ficou preso em medicina brasileira, né? Quando nós montamos a esse modelo integrativo. Nós nos espelhamos na medicina alemã, que é excelente medicina preventiva, medicina diagnóstica. Nós espelhamos na medicina integrativa americana, que está aí há mais de 30 anos, mais de 30 anos nada, já vai fazer 49 anos, a minha idade, que ela começou em 1971 como medicina integrativa mesmo. E o grande diferencial que eu vejo, doutoras, na nossa vida como médicos e na vida dos nossos pacientes, é a assessoria na saúde dele. É muito gostoso você pegar um paciente, observar esse paciente, ouvir esse paciente, ouvir nos mínimos detalhes, em todo o entorno da saúde dele, onde que ele está incluído na sociedade, se ele tem uma boa relação com ele mesmo, se ele gosta do trabalho, e se ele não gosta, existem ferramentas para que ele passe a gostar. Como disse a doutora Bruna, virar a chavinha. E é muito, muito prazeroso para nós médicos trabalharmos com assessoria, que é muito diferente, por exemplo, de uma consulta. O que é uma assessoria médica? Assessoria é um cuidado integral desse paciente por muitos e muitos anos. O corpo muda o tempo todo. E quando o médico tem a possibilidade de dar seguimento na vida desse paciente, é maravilhoso. Hoje nós recebemos lá na Integrativa, e vou dar um exemplo, o seu Antônio. Seu Antônio tem 90 anos de idade, não toma nenhum medicamento, é meu paciente já há 3 anos na Integrative. Gracinha. E ele, uma gracinha, mandou vídeo dele batendo inchada, roçando, roça, e ele foi consultar hoje porque está com uma dormênciazinha no braço, mas também o que ele faz vai dar um pouquinho mesmo, todos os exames perfeitos. E o paciente, né, doutora Bruna, doutora Bianca, eles visualizam a evolução dele. Isso é muito importante. Que o paciente entenda em que ponto que está a saúde dele, que ele entenda o quanto ele melhorou
com os passos dele. É a quatro mãos, né, Bruna? Com certeza. Eu vou depois até, vou deixar a senhora terminar, depois vou contar Pode a falar, história aqui pode do falar. meu. Deixa eu só ver aqui se eu consigo, porque para mim não tá aparecendo. Acho que ela foi mexer e saiu. Eu acho que ela está tentando colocar um caso clínico. Ai, Ela está tentando compartilhar, né? Alguma é, imagem. Tá aparecendo? Eu não sei o que foi que travou aqui, o meu não. é. Não, mas pode falar, minha querida. Eu vou passar para você, Bianca, sobre as quatro mãos, depois a gente volta para a Bruna. Tem que ser a quatro mãos, não tem que ser, doutora? Com certeza, doutora Márcia, tem que. É isso que a gente estava falando, né? A complexidade do tratamento do paciente, ela é muito grande. A medicina que olha, né, só para uma coisa, que olha só para um sintoma, que quer remediar, ela não funciona. Todo mundo sabe que não funciona, né? Ela funciona na hora ali do socorro, ela funciona na hora da emergência, mas nesses casos que a gente está falando aqui, não funciona. E essa questão desse cuidado todo integral, né, que a Integrativa oferece tão bem, é justamente essa assessoria, ela é tão interessante porque você começa a tratar o paciente por etapas, né? Você começa ali primeiro com uma nutrição celular, né? Você começa a entregar para aquele paciente, lá para a célula do paciente, aquilo que ele precisa, que está tanto faltando. Você consegue depois retirar aquilo que não está fazendo bem para aquele paciente e ir reavaliando, e ir olhando qual é a necessidade de hoje, o que ele precisa agora. É totalmente diferente, é uma outra abordagem, uma Totalmente outra. diferente. Totalmente. Sim. Vou contar para vocês a história até do meu sogro aí, que ele tá morando lá agora lá em Manaus com a gente. E aí eu sempre ficava, né, pegando o pé dele. Ah, você precisa de diminuir essa bebida. Você precisa fazer uma caminhada. E a gente mora lá em Manaus, no terceiro andar e não tem elevador. Meu sogro não conseguia subir as escadas lá de casa direito. Teve uma vez que ele foi subir e ele começou a ficar tão ofegante. Nós ficamos morrendo de medo, começamos já. Essa semana a gente tem que arrumar um outro apartamento já para seu pai, que não tem escada, que não tenha nada, porque ele com 60 anos, hipertenso, diabético, não estava tomando as medicações assim direito também. Mas, sério, a gente brincava com ele. Você é uma bombinha relógio. Aí, um dia eu cheguei, conversei com ele, falou, foi até por isso que a gente trouxe ele, né? Porque aqui a gente já trabalhava também assim, com essa questão de injetáveis, eu vi que nós poderíamos ajudar. Aí eu conversei com ele um dia, eu falei assim, ó, eu vou começar a fazer um tratamento com você, mas assim, você tem que estar ciente que vai depender muito também, sabe, da sua parte. Eu vou dar o start, você vai ver que vai te dar uma energia, você tem que usar essa energia para você pegar e dar o primeiro passo. Né? Eu sei que tá difícil e tudo, mas né, vamos que vamos. Eu pedi os exames dele. Quando chegaram os exames dele, gente, foi um dos piores exames que eu já vi, que eu já peguei de paciente. A testosterona dele, sério, a testosterona dele tava de 100, 110, assim, né, de homem, a gente deixa lá, né, 700, 800. A hemoglobina glicada dele tava de 14, a vitamina dele de 10. Tanto que na hora assim que eu peguei os exames, em vez de eu ficar, acho que se tivesse, né, se não tivesse tão ruim, eu teria até falado, tá vendo? Seus exames estão muito ruins, você tem que melhorar. Na hora que eu peguei, que eu olhei, eu só, sabe, aquela coisa me deu uma compaixão na hora. Eu falei, nossa, agora eu entendo que não era mentira, que você não conseguia ficar sem a bebida, né, e tudo assim, porque realmente parecia que era a única hora que ele conseguia se sentir bem, porque, né, ele não ficava mais tranquilo. Porque com aqueles exames, né, era impossível mesmo ele conseguir fazer alguma coisa. Aí eu lembro que até na hora, né, assim, meu marido chegou e foi falar, tá vendo, pai, você tem que se cuidar. Aí eu falei assim, não, para de falar, ele não consegue mesmo, não é porque ele não quer. Aí imagina, chegar pra ele e falar, mas você tem que ter força de vontade, você tinha que ficar sem beber, né, então assim, você tinha que cortar, você sabe que você precisa. Olha que desumano, eu falo que é assim, né, você pegar e tentar tirar a última gota de sangue, né, assim, da pessoa, né. Aí fui fazer a primeira sessão dele de injetáveis. Então, assim, ele tava todo, né, assim, fadigado, inflamado. Aí eu fiz coenzima Q10, fiz alfa-lipóico pra ele.
Coloquei, né, PQQ, várias coisas para poder ajudar assim, na questão de energia, metilfolato, né? Fiz um azul de metileno. Coloquei tudo, gente, com uma sessão. Você precisa de ver. Ele estava subindo a escada lá e ele ficou tão feliz. Mas ele ficou tão feliz. Ele chegava lá Parabéns, no consultório. doutora. E ele chegava lá no consultório, ele abaixava, falava assim com as meninas: tá vendo? Olha só o que eu já faço. Né? Então, assim, se antes ele estava com medo, né, assim, de fazer, que ele ficava, ah, não, mas você vai me dar esse negócio aí, né, de agulha? Não quero não, e tudo. Depois, no dia seguinte, ele já estava assim, não, então tá, qual que é o próximo dia que eu vou lá? Né? Então, assim, E talvez se você fosse fazer esse tratamento oral com ele ia demorar um pouquinho para sentir todos os efeitos. Ele ia achar que não está fazendo, não está resolvendo nada, eu vou parar de tomar isso aqui. Então, esse resgate é muito importante. Você mostrar para o paciente que, não, peraí, eu vou te ajudar, e ele realmente sentir o efeito, aí você dá ânimo para ele ficar pro resto da vida com você, e cada dia ele vai se sentir melhor. Mas eu acho muito importante, nesse momento que o paciente está no fundo do poço, que era o caso do seu sogro, você fazer alguma coisa que vai dar resultado. Não adianta você falar para esse paciente que ele tem que ter paciência. Né? Tem pacientes que daqui a 3 meses você vai estar se sentindo melhor. Às vezes, você não vai ter esse tempo, né? Com 3 meses, o paciente já chutou o balde há muito tempo, não quis fazer nada. Então, as terapias injetáveis para isso são fantásticas, para o paciente já sair pulando dali. Foi até o que ele perguntou na hora, mas eu tenho que fazer esse injetável? Eu não posso tomar isso via oral, não? Né? E eu sou muito assim, né? Eu coloco a realidade para a pessoa. Ele tava lá tomando, ele tá assim, ah, mas eu não queria tomar esse injetável, não. Tem como fazer de outro jeito? Eu falei assim, ó, não tem problema, que ninguém faz o que não quer fazer. Você pode continuar sentindo as mesmas coisas se você quiser. Aí ele tá assim, não, então eu vou fazer então. Assim, é aquela coisa, né, da pessoa também, ela dá, né, um voto de confiança, né, então assim, né, afinal de contas, né, nós também já temos tantos pacientes, né, que a gente tem os resultados, isso tudo, e é só o paciente se dar a primeira chance, porque eu nunca vi um paciente que tomou, né, e não gostou, que fez, né, e tudo assim, esse tratamento e É uma não nova gostou. era. É uma nova Imagina era. pra ele lembrar. Uma nova era. Uma eu era não lembro de maravilhosa tomar. de se cuidar. Uma era maravilhosa de receber um tratamento. É uma era maravilhosa de realmente fazer para gente que vale a pena, que é cuidar da vida, da saúde. E você ficou feliz, não é, Bruna? Eu acho que ficou bastante, gente, né? É que você parecia outra pessoa toda vez que eu olho para ele, porque eu só olhava ele cabisbaixo, né? Então, assim, todo mundo falou, nossa, ele tá com uma depressão. E se fosse, né, assim, só avaliar do jeito que era, às vezes, antigamente, que não tinha, né, tudo envolvido assim, a gente não tinha tanto esse descontrole hormonal, né, essa deficiência nesse estilo de vida tão ruim, ia falar só assim, manda, né, pro psicólogo lá, ou começa um antidepressivo para ele. Então, assim, se o seu corpo não tá bem, ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então, assim, ele tava dando realmente o que ele tinha, demonstrando, né, como ele estava por dentro. Né? Então, assim, quando a gente começava a olhar para ele, ele já começava, colocou o tênis, começou a caminhar, começou a competir no Strava, quantos passos, né, dava por dia. Gente, com uma sessão, sério, eu realmente, né, assim, eu fiquei muito satisfeita e feliz, né, assim, por ele. Ele tinha infartado aí no final do ano. Parabéns, doutora. Entendeu? Então, assim, né, o tanto que ele, aí foi o que eu falei, né, assim, que o tanto que ele vai servir de inspiração, né, até para as pessoas ao redor dele para poder se cuidar. Né? Então, assim, é tão legal, né, quando a gente consegue mudar um paciente que ele ainda, né, vai levar isso, refletir isso para outras pessoas. Demais. E a cada paciente a gente vai vendo, né, o tanto, assim, que a resposta desses tratamentos são eficientes. Igual quando a gente faz implante hormonal também, que às vezes chegam aquelas mulheres, né, ansiosas, o casamento tá ruim, a vida tá ruim, nada pra pessoa é bom, né? Igual quando a gente tá na TPM, que nada na vida tá legal, nada tá bom, a única coisa boa é comer, que eu falo o tanto que parece que você tira a pessoa do caixão, assim, ó, né? Depois ela consegue fazer tudo o que você pedir, ela faz. Aí começa a fazer atividade física, começa, né, a se alimentar melhor, mas às vezes a gente precisa, né, aquela coisa, né, de dar uma faísca, né, acender ali para ela começar a ir no caminho certinho. Eu brinco com meus pacientes que eu vou dar uma estilingada. Eu vou dar uma estilingada, depois você vai. Ô, doutora Bianca, e essa tal de doença autoimune que o pessoal fala que não tem cura, que não tem jeito. E você, como uma especialista também em doenças autoimunes, fala pra gente aí um pouquinho sobre essa história de que não tem jeito. Sou uma especialista
pessoal, né, doutora Márcia? Eu sou paciente É. autoimune, minha primeira paciente autoimune fui eu. Eu fiz até uma live esses dias no meu Instagram também falando sobre doença autoimune. E isso que a Bruna estava falando agora, da gente entender o contexto que a gente vive hoje, ele serve para tudo, né? Algumas pessoas não entendem por que que hoje em dia precisa suplementar. Isso não existia antigamente. Por que que hoje em dia eu preciso desse tipo de cuidado? Não, minha avó não fazia isso. Só que nós somos expostos a coisas que a gente não era antigamente. A nossa demanda é muito mais alta do que era antigamente. Hoje em dia, a mulher trabalha, a mulher cuida da família, a mulher faz mil coisas, o homem também abraçou muito mais responsabilidades, a gente tem uma carga de trabalho muito mais alta, a gente às vezes não tem as horas de sono suficiente, nós somos expostos a muito mais agressores do que éramos antigamente. Então, isso modificou tudo, isso modificou a forma que o nosso corpo reage, isso modificou as doenças que a gente tem contato. E as doenças autoimunes, elas entram justamente nesse grupo de doenças que não era tão prevalente antigamente. A gente não ouvia falar em doença autoimune tanto quanto a gente ouve hoje, né? Por quê? Porque a doença autoimune, ela vem a partir de uma agressão. Ela vem a partir do momento que o seu corpo sofre uma agressão. A gente tem a nossa genética, né? Você pode ter uma vulnerabilidade que é a sua genética, você pode ter essa predisposição genética, mas o gatilho é estilo de vida, o gatilho são os agressores, né? Sejam as toxinas, sejam os metais, seja a permeabilidade intestinal, os alimentos que a gente entra em contato, o pobre do glúten, né? Que hoje em dia tem sido tão massacrado e não é para menos, porque realmente tem feito um estrago grande aí nas pessoas, os alimentos inflamatórios, o leite, os próprios industrializados, os açúcares. Então, a gente precisa entender que a doença autoimune, ela é uma resposta do nosso corpo, né? O nosso corpo criando uma defesa, porque ele está sendo muito agredido. Tanto que sempre que eu vou explicar a doença autoimune para o paciente entender, eu dou o exemplo do que está sendo falado hoje em dia, que é a síndrome ásia, que é a síndrome da prótese de silicone. Nada mais é do que o seu corpo te defendendo, o seu corpo criando uma defesa a um corpo estranho que chegou ali, né? Aquilo não faz parte de você. Da mesma forma, um alimento que você come, que ele não entende aquilo como algo natural, né? E seu intestino não está preparado para receber aquilo ali, ele também vai criar uma defesa. E aí ele vai começar a atacar você, vai começar a atacar os seus tecidos. Então, a gente precisa entender essa doença autoimune como algo que está muito relacionado ao nosso estilo de vida hoje, a nossa alimentação, as toxinas ambientais, né? Os disruptores endócrinos, tantas coisas que a gente tem que não existia antigamente, ou que era bem menos. Agora mesmo, em épocas de pandemia, eu tô vendo os pacientes autoimunes piorarem muito, ou então pacientes desenvolverem doença autoimune pós infecção, né? Porque as infecções virais, elas também são gatilhos para a doença autoimune. Qualquer tipo de agressão que o seu corpo sofre, principalmente se o seu sistema imunológico não estiver preparado, você vai ter uma resposta ruim, né? Pode vir uma sequela depois. Então, entender a doença autoimune pelas bases, e aí eu tô falando de todas as doenças autoimunes, tá? Todas elas, por mais que elas se manifestem de formas totalmente diferentes. Um vai ter um Hashimoto, outro vai ter uma psoríase, outro vai ter um lúpus, outro vai ter lá no intestino uma retocolite, seja o que for. Todas elas têm que ser tratadas como doenças autoimunes. A gente precisa retirar os agressores, a gente precisa fazer esse corpo parar de se agredir. Isso é bem importante e isso é muito trazido pelo contexto atual, pelo que a gente vive hoje, que não é o contexto de 30, 40 anos atrás, que hoje é bem mais prevalente, a gente sofre muito mais com isso. Então, assim, eu tenho muito sucesso com os meus pacientes, eu tive o sucesso comigo, primeiramente, eu sou paciente autoimune em remissão, e hoje eu tenho muito sucesso com meus pacientes justamente por olhar com essa visão, com essa abordagem integrativa para o paciente, né, para eu oferecer primeiro para o paciente aquilo que o corpo dele precisa, né, para fazer uma modulação imune, uma modulação ali no sistema imunológico desse paciente e retirar todos aqueles agressores, cuidar da parte intestinal, retirar metais, retirar toxinas, né, cuidar do terreno biológico que a gente fala, né, limpar o aquário, senão não tem jeito, não adianta ficar só dando medicamento. Eu atendo pacientes, doutora Márcia, todos os dias, assim, com Hashimoto em uso de hormônio tireoidiano há anos, mas cheio de sintoma ainda, né? Atendi ontem uma paciente em uso de imunobiológico, em uso de altas doses de corticoide, mesmo assim, você olha no... Ah, tá, você tá tomando medicamento, mas você tá legal? Não, tô péssimo, eu sinto dor o dia inteiro.
né? Se eu tô toda inflamada, tô cheia de queixa. Então não adianta você ficar remediando, porque uma hora o corpo não vai aguentar aquilo ali e vai começar a extravasar. E aí tem uma doença autoimune, daqui a pouco tem duas, três, quatro, vai aquele bonde, né? Vai colecionando. Então, primeiro a gente tem que agir na base, né? Se a gente não agir na causa do problema, não tem solução. E principalmente para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, a grande questão não é a doença, a grande questão não é um diagnóstico laboratorial na vida de vocês. A grande questão é por que é que eu cheguei no estado que eu estou? Sim. Quais foram os gatilhos da vida dos nossos pacientes que fizeram com que ele desenvolvesse a doença e por que é que ele mantém os hábitos que certamente não são saudáveis para ele. Então, o que faz dos resultados mais duradouros e mais assertivos é enxergar os nossos pacientes como um todo. Os nossos pacientes não são uma síndrome, os nossos pacientes não são uma estatística, os nossos pacientes não são iguais. E essa consciência nós temos, e é disso que a gente gosta, não é verdade? Eu brinco, doutora Márcia, quando falo assim, você trata diabetes? Eu falo, não, eu trato o paciente que está com diabetes. A diabetes eu não trato, não, porque eu não quero cultivar diabetes, não. Eu trato o paciente, seja com qualquer diagnóstico que ele tiver. E a gente também não trata diagnósticos, né? A gente trata o paciente, a gente trata sintomas, a gente trata queixas, a gente não trata só aquilo que está no CID-10, não. Isso mesmo. Muito bom, e eu fico muito feliz de estarmos juntas, de termos nos encontrados aí nessa vida, nesse momento, né, da nossa vida. Umas, né, como eu, com mais anos rodados aí na medicina, outras, né, um pouco mais jovens na formação médica, mas com uma bagagem hereditária grande, né, como Bruna, doutora Bruna e doutora Bianca, e a tranquilidade de termos umas às outras junto com uma equipe sensacional, dentro de uma equipe fantástica. Muitas pessoas, né, eu vi, elogiaram você, doutora Bianca, doutora Bruna, também foi muito elogiada. Eu também, graças a Deus, fico muito feliz com o carinho de todos vocês. E vi muitos temas legais, né? As pessoas pedindo para falar sobre diabetes tipo 1, por exemplo, sobre fadiga crônica. São temas muito legais. E que para a gente continue esse trabalho, né? Esse trabalho tão bom, que é estar aí ao lado de vocês, para que vocês nos conheçam. Porque muitas vezes a gente precisa de uma medicina assim e não sabe que existe, né? Então é para isso que a gente está aqui. Todas nós três mudamos as nossas histórias de vida, né? Na nossa saúde. Todas nós três somos pacientes integrativas. E a medicina integrativa, como dizem os nossos mestres, doutor Ítalo Rachid e doutor Laí Ribeiro, é a única medicina que o médico tem coragem de fazer nele mesmo. Então, para que esse trabalho multiplique, compartilhe com os amigos, pega esse aviãozinho aí, ó, depois que a live, né? A live vai ficar salva, a gente sempre faz questão de deixar salva. Compartilha, porque você pode estar realmente ajudando uma pessoa que às vezes você nem conhece tão profundamente a história de vida dela. Doutora Bruna, deixe seu recado final, né, para essas pessoas lindas, né, o pessoal maravilhoso que tem tanto carinho conosco. Fala aí uma mensagem. Então, assim, o tanto que é importante, né? A gente sabe tanto que o conhecimento é libertador. Porque aquela coisa, né? Quem aprende não depende. Então, se nós aprendemos aquela coisa, até como o nosso corpo funciona, como é a nossa fisiologia, eu acho que a gente para de cair, né, em qualquer coisa. Então, assim, o que nós queremos, né? O que a gente quer pra gente, a gente quer para os outros também. Então, sabe, esse pouquinho, às vezes a gente acha, né, que, pra gente é pouco. Você não tem noção, às vezes, o tanto que um conhecimento, né, uma noção sobre alguma coisa, por exemplo, dessa questão de doença autoimune, já é tanta coisa que a gente vai colocando no nosso corpo. Imagina ele ter que responder para tudo. Depois, qualquer coisinha que já entra, ele já começa a ter uma resposta exagerada, né? Então, assim, até o estresse, né, que a gente tem hoje, o tanto que está sendo gatilho, eu acho que até uma das causas mais
importantes agora nessa pandemia, né? Então, nós ficamos atentos que é o período que nós mais temos que nos cuidar, né? Porque, assim, aquela coisa, vai estar batendo a porta aí o tempo todo, né? Já tem muita coisa no estilo de vida, no dia a dia, que é enfiado, né, pra gente, né? Assim, garganta abaixo, que a gente não sabe o que tem direito nos alimentos, né? Então, assim, eu falo, o ambiente que nós estamos já não é, né? Mas, assim, nem o ar é tão saudável quanto era antigamente. Então, nós temos que ficar atentos, né, ao que nós consumimos, o que realmente, né, conhecer o que foi feito, o que nós podemos fazer de melhor para o nosso corpo e levar isso né, para as pessoas que estão ao nosso redor também. Assim como, né, nós queremos ter saúde, queremos estar bem, nós queremos que as pessoas que estejam ao nosso redor também estejam. Então, assim, compartilhar, né, estimular as outras pessoas mesmo a abrir a caixinha, né, ali, a virar a chavinha. A gente não sabe o tanto que, às vezes, uma sementinha que a gente planta, né, às vezes a gente pode pensar, né, mas a pessoa nem escuta, a pessoa não tá... Mas a palavra nunca volta vazia, né? Então, se a gente tem uma hora que a pessoa, às vezes, vai precisar, que ela vai testar alguma coisinha que você falou, às vezes, né, se não escuta o que você fala, manda um videozinho, deixa a pessoa escutar, porque às vezes a pessoa, né, ela cria uma resistência quando a gente fala assim, mas tem certeza, assim, que pode, né, ajudar as outras pessoas, né? Então, o que vocês quiserem aí, né, de conteúdo para a gente poder falar, acho muito importante, né, até essa questão que está sendo... Falo que eu acho que muito mais da metade dos meus pacientes com essa... Eu não falo nem fadiga, né, assim, adrenal, porque, né, assim, a adrenal ainda volta a funcionar, né? Então, mas essa exaustão mesmo, né, ela fica realmente, assim, a diminuição, né, do cortisol, da produção do cortisol. Então, a pessoa, ela fica cansada o dia todo, não tem força para fazer nada. Às vezes é gatilho, né, para essas doenças autoimunes. O tanto que a pessoa vai ter dificuldade, às vezes, de pegar e dar o primeiro passo. Então, né, a gente ficar atento, porque senão a gente só tem um diagnóstico e acha que o diagnóstico também vai ser o destino da pessoa. Aí eu tô assim porque eu tenho diabetes, porque eu tenho hipertensão, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então, assim, não é assim. Quem continuar achando isso, viu? Vamos ver a live de novo e mudar certas chavinhas aí. Mas, então, assim, agradecer e o que vocês, né, tiverem aí de ideia de assunto para poder a gente falar, a gente combina de discutir. Gratidão, doutora Bruna. Doutora Bianca, que mensagem que você deixa no finalzinho dessa live aí para quem está nos assistindo? Eu quero primeiramente agradecer a vocês por esse papo maravilhoso, doutora Márcia, doutora Bruna. É um prazer para mim estar aqui com vocês, assim como é um prazer maravilhoso estar entrando aí para esse time de feras que é a Integrative. Desde a primeira vez que eu entrei, doutora Márcia, eu tive uma sensação de pertencimento, sabe? A Integrative, de bem-estar, porque Amém. é o que faz muito sentido para mim. Tudo que tem ali dentro faz muito sentido para mim. Eu me sinto confortável com tudo ali. E assim como eu estou confortável aqui com vocês, né? Assim como eu fico confortável com os meus pacientes, é o que você acabou de falar. Quando a gente faz uma coisa que eu faço em mim, que eu faço na minha mãe, que eu faço na minha avó de 80 anos, eu fico confortável de estar num ambiente que abraça isso, que eu acredito tanto, né? E que eu vejo tanto resultado. Então, eu estou muito feliz, estou muito grata mesmo, e estou com o coração muito aberto para essa nova fase, para participar da Integrative com vocês. Então, agradeço mais uma vez esse convite, que foi realmente uma coisa de Deus, assim, para minha vida, e eu estou muito feliz, espero corresponder muito à expectativa de vocês e a de toda a equipe Integrative. Eu estou muito feliz. Eu muito também, feliz também. Muito. Que bom. Gratidão. Que bom. E sobre tudo Obrigada. isso que a gente falou, eu acho que o que fica é realmente essa visão que eu acho que todo mundo que precisa ter, é o que eu acabei de falar. Nós não somos um diagnóstico, nós não somos um nome de uma doença, ninguém é. Né? Preste atenção aos seus sintomas e não acredite quando alguém falar que tá tudo bem, que é isso mesmo. Você toma 8 medicamentos por dia, mas tá tudo bem, seus exames aqui estão normais, é isso mesmo. Não aceite isso para a vida de vocês, porque tem muito que a gente pode fazer pela nossa saúde. Tem muita coisa, né? A gente agride tanto o nosso corpo, a gente espera tanto do nosso corpo, a gente tem uma demanda tão grande. Então, vamos cuidar um pouquinho, cuide dos seus sintomas, ouça o seu corpo, ouça as suas queixas. Isso não é pequeno, isso não deve ser negligenciado e tem muito o que fazer, tá? Tem muito o que fazer e não é medicamento a solução.
Então, assim como todo o conteúdo que já tem aqui na página da Integrative, tem também no perfil da doutora Bruna, no meu perfil também tem, é muito disso que a gente fala. Né? É lógico que as consultas são individuais, é lógico que os tratamentos são individuais, mas isso aqui que a gente faz é para ligar, para virar a chavinha, como vocês falaram, né? Na cabeça das pessoas, para eles entenderem, peraí, será que o problema que eu tenho, será que essa condição que eu vivo há tanto tempo, ela tem jeito, né? Eu posso melhorar de vida, eu posso melhorar minha saúde, eu posso começar a me sentir bem de novo? E com certeza pode. Então, eu espero de coração que as pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir depois, que ela vai ficar gravada, tenham essa percepção, que mudem um pouquinho essa percepção de que há muito para ser feito pela saúde e que todo mundo deve ter acesso a isso. Tem muita coisa que a gente pode fazer e pode ajudar, tá? Não se conformem em ter uma saúde indo embora, não se conformem com a doença. Olha aí o sogro da Bruna, olha tantos casos, olha o paciente da doutora Márcia, que ela falou, de mais de 90 anos. A minha avó é um caso também, minha avó tem 87 anos e é um foguetinho, faz de tudo, super lúcida, maravilhosa, vive lá no sorinho, vive lá tomando as vitaminas dela. Então, vamos olhar para esses casos, para essas pessoas que realmente inspiram saúde, né? Não vamos olhar como se fosse normal as pessoas que colecionam medicamentos, que estão cada dia mais doentes, porque não é, a gente tem que fugir desse caminho. Acho que é isso aí. Gratidão às duas doutoras, gratidão eterna, gratidão sempre eterna. E a mensagem que eu deixo para todos vocês... doutora Márcia. Tanto, né, assim, que a Integrativa, né, vai virando uma família, né, pra gente. É uma família. Gratidão aos nossos colaboradores, gratidão aos nossos pacientes, gratidão às mensagens de carinho. Muito obrigada por vocês compartilharem conosco algo tão precioso que é a vida. E para terminar, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Existe um segredo dentro de você. Esse segredo não é a doença. Esse segredo é a saúde. Parem um pouquinho para pensar nisso que eu estou dizendo. E, principalmente, plantem o amor, sejam amorosos. As pessoas estão muito carentes de amorosidade, de gentileza. Excelente noite para todo mundo, bom descanso, gratidão, sejam felizes. Um beijo. Beijo, gente, muito obrigada.